Se você olhar de perto o mapa do Oceano Pacífico, você encontrará Tonga, um arquipélago de cerca de 170 ilhas na Polinésia, situado a quase 3.700 quilômetros ao leste da Austrália. Tonga é uma cadeia de ilhas localizada ao longo de uma colossal cordilheira submarina chamada Tonga-Kermadec Ridge, que se estende desde a ilha norte da Nova Zelândia até as ilhas Samoan. Apenas 65 quilômetros ao norte de Tongatapu, a ilha principal de Tonga, a cerca de 30 quilômetros ao sul do vulcão submarino de Foanaufou, fica o vulcão submarino gigante conhecido como Hunga Tonga Hunga Ha'apai, fazendo parte da zona de subducção Kermadec Tonga, atualmente ativa, e seu arco vulcânico associado, o Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que fica a cerca de 100 quilômetros acima de uma zona sísmica incrivelmente ativa. E por esta razão, ele tem mantido cientistas e vulcanólogos ao redor do mundo por décadas tensos. Seu maior pesadelo está realmente se tornando realidade agora que o vulcão Tonga está finalmente explodindo e rachou a Terra. A preocupação e as especulações são justificadas como uma erupção maciça no ano passado, que agitou o mundo inteiro. O colossal vulcão se eleva a cerca de 2.000 metros do fundo do mar. Ele tem uma caldeira que estava aproximadamente 150 metros abaixo do nível do mar e 4 quilômetros em sua maior extensão na véspera da erupção de 2022. O cume Kermadec Tonga, ao qual este vulcão pertence, é formado pela fronteira convergente, onde a placa do Pacífico é subduccionada pela placa indo-australiana, formando uma longa cadeia vulcânica e insular. O vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai está quase completamente submerso na água, exceto pelas duas pequenas ilhas vulcânicas, a Hunga Tonga e a Hunga Ha'apai. Estas ilhas são remanescentes da borda norte-oeste da caldeira. No fundo do oceano, no fundo do mar, a base deste vulcão tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Ele se eleva a quase 2.000 metros em direção à superfície do mar. As porções norte e sul da caldeira foram preenchidas com depósitos de erupções anteriores, antes da erupção do vulcão no ano passado. As duas ilhas subaéreas costumavam estar separadas por 1,6 quilômetros, sendo cada uma com 2 quilômetros de distância, muito antes da erupção de 2015. Ambas eram compostas principalmente de depósitos de andesita e tefra, em camadas, com penhascos íngremes e rochosos. Amostras geológicas retiradas das ilhas sugerem uma longa história eruptiva. Um dos fluxos piroclásticos foi realmente encontrado até 1040 a 1180 d.C. Esse achado correlacionado com depósitos de cinzas amostradas de Tongatapu e com a erupção tropical que ocorreu em 1108 d.C., produziu uma temperatura de resfriamento global. Especialistas acreditam que a caldeira também foi formada por essa erupção. Após a erupção de 2015, a menor ilha, Hunga Tonga, situada a 1,5 km a nordeste de Hunga Ha'apai, ficou presa à cratera através de um túmulo de 380 metros de largura. Depósitos de areia foram posteriormente construídos no extremo sul da conexão da cratera com Hunga Ha'apai também. No sudeste, a caldeira se erodiu rapidamente, formando uma abertura que inundou a cratera com água do mar e formou uma baía. Mais tarde, a baía foi separada do oceano por um banco de areia rasa, formando uma lagoa. O vulcão está ativo há bastante tempo e entrou em erupção algumas vezes ao longo do século XXI. Em março de 2009, uma erupção submarina perto do Hunga Tonga Hunga Ha'apai lançou fumaça de vapor, pedra-pomes e cinzas a milhares de metros do céu. O geólogo-chefe de Tonga, Kelep Mafi, também relatou que a lava e as cinzas saíram de 2 respiradouros. Um desses respiradouros foi identificado na ilha Hunga Ha'apai e o outro estava a cerca de 100 metros da costa. Esta erupção preencheu a lacuna entre estes 2 respiradouros e criou uma nova superfície terrestre, medindo centenas de metros quadrados. Assim, a erupção praticamente devastou a ilha Hunga Ha'apai e cobriu com uma espessa camada de cinzas negras, matando toda a vegetação e a fauna. A segunda vez, ela irrompeu, que foi em 2014. Plumas vulcânicas e uma série de terremotos sacudiram os vulcões, ao norte de Tonga, durante várias semanas. Isso confirmou que a atividade vulcânica havia sido retomada na área. Uma nova erupção começou em meados de dezembro de 2014. Uma alta pluma de vapor branca foi relatada pelos pescadores locais, subindo do oceano sobre o monte vulcânico. Imagens de satélite mostraram que a erupção continuava, com uma pluma de fumaça e cinza subindo do local. Esta erupção continuou em 2015, com uma nuvem alta de cinzas que subiu 3 quilômetros no céu. Ela entrou em um novo estágio de 10 dias em janeiro, quando o vulcão começou a lançar nuvens de cinzas com até 9 quilômetros de altura no céu. Geólogos da Nova Zelândia e de Tonga que visitaram o vulcão afirmaram que a erupção se acalmou. Eles também notaram que a maior parte da erupção estava vindo do respiradouro na nova ilha naquela época. A emissão de cinzas era limitada e as rochas magmáticas
estavam atingindo o oceano, levando a explosões de vapor. Nenhum resíduo vulcânico flutuante foi encontrado pela equipe. No final de janeiro, os oficiais de Tonga declararam que a erupção tinha chegado ao fim. Em junho de 2017, os exploradores franceses Cécile Sabal e Damien Gruyle desembarcaram na nova ilha a partir de seu veleiro. Eles tiraram algumas raras fotos da ilha e coletaram um total de 16 amostras de rochas que foram mais tarde estudadas por cientistas no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. Eles usaram esse material como um modelo para formas vulcânicas em Marte. Outro estudo das amostras mostrou que as cinzas vulcânicas que formam uma grande parte de Runga Tonga Runga Rapai reagiram com água quente do oceano no passado. A cinza foi transformada em uma rocha muito mais dura por esta reação. Isso também levou os vulcanólogos a supor que a ilha duraria várias décadas, mas a próxima erupção imprevista, de 2022, acabou a dizimando. A erupção mais recente de Runga Tonga Runga Rapai começou em dezembro de 2021. O vulcão entrou em erupção e vomitou uma grande pluma que era visível da capital de Tonga. O pico desencadeou uma explosão que foi tão forte que até foi ouvida no Alasca, a cerca de 6 mil milhas de distância. A erupção levou cerca de 4 semanas para atingir um enorme e poderoso clímax. No índice de explosividade vulcânica, a erupção foi classificada pelo menos com um VEI5. Os cientistas descreveram a erupção como um martelo magma. No seu pico, o vulcão produziu uma série de 4 propulsores submarinos. Ele deslocou cerca de 10 quilômetros cúbicos de rocha, cinzas e sedimentos. De acordo com especialistas, foi a maior explosão atmosférica registrada pela instrumentação moderna. A explosão também desencadeou tsunamis em Tonga, Fiji, Samoa Americana, Vanuatu e ao longo da orla do Pacífico. As nações foram atingidas pelos tsunamis mais prejudiciais, que incluem Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Chile, Peru e o Extremo Oriente Russo. Cerca de 4 pessoas perderam suas vidas, muitas ficaram feridas e algumas possivelmente continuaram desaparecidas em Tonga devido às ondas do tsunami que atingiram uma altura de 20 metros. 2 pessoas se afogaram no Peru quando as ondas de 2 metros de altura atingiram a costa. A erupção de Runga Tonga, de Rapai, de 2022 foi a maior de erupção do Monte Pinatubo em 1991. Foi também a mais poderosa desde a erupção de 1883 do Krakatoa. Segundo a NASA, essa erupção foi 100 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Foi sem dúvida um evento de quebra de recorde de várias formas surpreendentes. A erupção de janeiro de 2022 foi incrivelmente explosiva e injetou vapores de água tão altos que realmente tocou o espaço sideral. Esta foi uma observação única para um vulcão terrestre. Sem mencionar que ele enviou ondas de choque ao redor do globo. Uma equipe de cientistas anunciou que pesquisas recentes no fundo do mar sugerem que a explosão escavou quase 2,3 milhas cúbicas de rocha. Outras análises recentes também revelaram alguns detalhes espantosos sobre esta erupção. A explosão de fato lançou uma pluma de gás quente queimando e cinzas em torno de 35,4 milhas no céu. Isso foi mais alto do que nunca testemunhado antes. Ela injetou 146 teragramas de água vaporizada sem precedentes na atmosfera, o que, segundo especialistas, poderia perturbar o clima mundial. O tsunami causado deixou os cientistas perplexos quando ele viajou ao redor do mundo. Uma série de imagens de satélite relatou como essa feroz explosão de Runga Tonga Runga Rapai. Nas imagens, as ondas de choque enviadas pela explosão podem ser vistas nas nuvens ondulantes que circundam a pluma em expansão. Kevin McKay, um geólogo marinho do NIWA, declarou: "Foi um evento gigantesco. Quanto mais nós o estudamos, maior o evento se torna." De acordo com Taniela Kula, secretária adjunto dos Recursos Naturais de Tonga, junto com outras nações do Anel de Fogo do Pacífico sabem muito bem como eles estão à mercê da natureza, ele disse: "A erupção é um lembrete de que sempre há mais a aprender sobre os gigantes do nosso planeta Terra natal. Como a enorme besta de um vulcão está quase completamente submersa, é um grande desafio para os cientistas aprender o que aconteceu durante a tumultuada erupção do ano passado." Os cientistas queriam saber o que exatamente desencadeou a surpreendente cascata de eventos no Runga Tonga Runga Rapai. Então, eles decidiram dar uma olhada mais de perto. Uma pesquisa em 2 partes foi, portanto, conduzida como uma colaboração entre a NIWA e a Fundação Nippon. Foi nomeado o Projeto de Mapeamento do Fundo Marinho de Tonga. Os esforços de pesquisa analisaram em detalhes a região, mapearam o fundo do mar, tiraram fotos e fizeram vídeos. Eles estudaram a coluna d'água e coletaram amostras de rocha vulcânica e cinzas. A equipe mapeou cerca de 8.500 milhas quadradas ao redor do vulcão e descobriu que a maior parte da área não tinha vida. Estava coberta por uma camada branca e sinistra de sedimentos finos.
Os núcleos rochosos que foram coletados dessas zonas revelaram a verdadeira fonte de devastação: uma avalanche mortal de cinzas quentes e escombros vulcânicos em rápido movimento, também chamada de fluxo piroclástico. Entretanto, é importante lembrar que os cientistas só podem especular sobre a dinâmica do fluxo piroclástico debaixo d'água, já que nenhum deles foi testemunhado pessoalmente. Acredita-se que à medida que os detritos mergulham mais profundamente no mar, as cinzas quentes provavelmente vaporizam a água para formar uma camada de gás que ajuda a impulsionar a língua do material através do fundo do oceano, quase como um sobe e desce. Eles encontraram evidências de múltiplos fluxos piroclásticos irradiando ao redor da borda da caldeira. As avalanches vulcânicas viajaram para cima sobre as elevações e para os vales. Estes fluxos também foram a razão por trás do rompimento das linhas de comunicação nacionais e internacionais para Tonga. Esta falha de comunicação dificultou os esforços de recuperação em Tonga. De acordo com a modelagem conduzida por Emily Lane, do NIWA, o material vulcânico se derramou em um vale onde um dos cabos estava deitado e ricocheteou das paredes da depressão. Esse comportamento explica como um fragmento quebrado de cabo foi arrastado para o norte. A pesquisa também documentou que a explosão escavou 2.300 pés de rocha na cratera central. 3/4 da rocha escavada, aparentemente, pousaram num raio de 12 milhas do vulcão, enquanto o material restante circulou na atmosfera como poeira para os próximos meses. Esta poeira também intensificou as cores dos amanheceres e pôres do sol. A erupção pode ter se acalmado por enquanto, mas o vulcão não voltou ao seu sono total. Ele está canalizando água quente contendo fragmentos de vidro vulcânico. Ainda não está completamente morto, mas outra enorme erupção no futuro próximo é improvável na opinião dos especialistas. Os efeitos da erupção do Hunga Tonga Hunga Rapai ainda estão sendo examinados pelos cientistas. Um novo estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Oxford mostrou que a erupção devastadora de janeiro de 2022 criou a pluma vulcânica mais alta já registrada. A nuvem de 57 quilômetros de altura, gerada pela explosão, é a primeira a ser observada na mesosfera, a camada da atmosfera mais comumente associada a estrelas cadentes. O recordista anterior foi a erupção do Monte Pinatubo, de 1991, que aconteceu nas Filipinas e causou uma pluma que atingiu 40 quilômetros. As imagens capturadas pelo satélite japonês Himawari 8 mostram que o evento se desenrolou. A altura de uma pluma é normalmente estimada medindo a temperatura em seu topo e a comparando com a temperatura padrão do ar em várias altitudes. A mesosfera se estende entre 48 e 80 quilômetros de altura, e a terceira camada da atmosfera situada acima da troposfera e da estratosfera. É também a parte mais fria da atmosfera da Terra. De acordo com o Dr. Proud, o interessante é que esta erupção colocou muita água na mesosfera, que geralmente é uma parte muito seca da atmosfera. Isto faz da erupção um caso de teste útil para saber como nossos modelos climáticos e meteorológicos podem lidar bem com condições inesperadas e extremas. Especialistas também estão estipulando que a erupção submarina de Hunga Tonga Hunga Rapai pode causar o aumento da temperatura global, aumentando assim o risco de que pelo menos um ano nos próximos 5 ultrapasse temporariamente o limiar de 1,5 graus Celsius de aquecimento. De acordo com novas pesquisas, grandes erupções vulcânicas tendem a esfriar temporariamente o planeta até que se dissipem. As partículas de dióxido de enxofre dispersas no alto da atmosfera refletem a luz solar para longe do planeta. Mas um novo estudo publicado na Nature Climate Change descobriu que a erupção de Tonga, no Pacífico Sul, expeliu quantidades inesperadas de água para a atmosfera. E sendo um gás de efeito estufa, o vapor de água pode possivelmente causar um aumento temporário na temperatura global da superfície durante um período de vários anos. O estudo explica que antes da erupção, havia uma chance de 50% de que as temperaturas globais excedessem 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, pelo menos uma vez até 2026. Entretanto, após a erupção do Hunga Tonga Hunga Rapai, a probabilidade de que isso acontecesse aumentou em 7 pontos percentuais. Os autores enfatizam que cruzar temporariamente a marca de 1,5 graus Celsius não significaria perder a meta do Acordo de Paris, que diz respeito às tendências de temperatura a longo prazo. Mas o artigo diz: o primeiro ano que exceder a marca de 1,5 graus Celsius atrairá a atenção substancial da mídia, mesmo que uma parte disto resulte de Hunga Tonga Hunga Rapai. Sempre que um vulcão entra em erupção, as plumas de poeira e aerossol normalmente refletem a luz solar para longe do planeta, causando assim uma queda de temperatura da superfície. Por exemplo, as temperaturas globais caíram 0,5 graus Celsius quando o Monte Pinatubo entrou em erupção em 1991.
Mas a erupção de Tonga teve efeito oposto. Segundo o Dr. Stuart Jenkins, do Departamento de Física Atmosférica e Planetária da Universidade de Oxford, o aquecimento da superfície foi causado pela composição incomum desta pluma Runga Tonga Runga Rapai. O estudo descobriu que a explosão impulsionou apenas 0,42 milhões de toneladas de aerossóis de dióxido de enxofre para a estratosfera, em comparação com 146 milhões de toneladas de água, que elevaram o conteúdo de vapor da água para a estratosfera em 10 a 15%. A erupção foi tão maciça que a pluma vulcânica foi testemunhada pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional a 269 milhas acima do Oceano Pacífico. A erupção também liberou uma quantidade tão imensa de energia que a perturbação da camada carregada da atmosfera terrestre, chamada ionosfera, rivalizou com a de uma temperatura geomagnética solar. No dia da erupção, algo incomum foi notado na porção de luz FAR ultravioleta do espectro eletromagnético, enquanto examinava os dados gerados de imagens ultravioleta global da NASA em uma nave espacial em órbita ao redor da Terra. Eles encontraram a um ponto arredondado nos dados do satélite, coincidindo com a localização do vulcão, onde houve uma recessão temporária nessas emissões de UV. Como o instrumento não vê nada na atmosfera abaixo de 100 km acima do nível do mar, esta observação significou que o vapor de água do vulcão submarino chegou suficientemente alto no espaço para que ele fosse capaz de absorver brevemente aquelas partículas de luz. Isso indica que a erupção pode ter se estendido além da mesosfera também. Os pesquisadores também descobriram que a erupção desencadeou mais de 25 mil eventos de raios, isso em apenas 5 minutos. E ao longo de 6 horas, o vulcão desencadeou 400 mil relâmpagos. Esta erupção cataclísmica quebrou todos os registros precisos do acordo de um relatório de Vaisala, uma empresa de monitoramento ambiental que rastreia relâmpagos ao redor do mundo. De acordo com o meteorologista Chris Vagaski, é uma concentração mais extrema de relâmpagos que já foi detectada. O Dr. Shane Cronin, professor de Ciências da Terra na Universidade de Auckland, passou 6 noites acampando no vulcão após a erupção de 2025. Ele, junto com a sua equipe, encontrou evidências de grandes regulares ocorrendo a cada 1000 anos, sendo que o último ocorreu por volta do ano 1100. Cronin também disse: "Quando eu olhei para os depósitos passados deste vulcão, havia evidências de muitas, mas muitas erupções durante cada episódio. Portanto, ainda poderia haver mais capítulos a vir na história. A erupção de 2022 pode muito bem ser a grande, mas também é possível que mais e maiores erupções possam se seguir."